Oi, gente, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Cast da Obra. Meu nome é Nalane Cirboni, eu sou estudante de Engenharia Civil. Eu tô aqui com o Luigi. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luigi, tô cursando aqui Engenharia Civil na USP, tô no 3º ano. A gente tá aqui com o professor Benedito e o professor Edson, eles são nossos professores de Hidráulica e Saneamento aqui da USP. Professores, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, por favor. Oi, pessoal, eu sou Edson Wendland, sou professor no Departamento de Hidráulica e Saneamento e ministro justamente a disciplina de Hidráulica Básica para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Eu sou o professor Benedito Rodrigues e eu ministro as partes das disciplinas de saneamento básico. Essas disciplinas, o que é? Pegar os conceitos de hidráulica básica ensinada pelo professor Edson e ensinar eles a utilizarem sistemas de saneamento básico. Isso eu faço no curso de Engenharia Civil, no curso de Engenharia Ambiental, aqui dentro da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Bom, então, para iniciar a nossa conversa, a gente preparou uma dinâmica bem rapidinha. Vai aqui aparecer na nossa tela uma roleta, onde vai ser sorteado uma forma geométrica entre 3 e 12 lados. E com base na que cair, a gente vai tentar imaginar como seria uma tubulação feita com essa forma. E queria que vocês discutissem um pouquinho e as consequências, o que aconteceria. Pode rodar. Enágono, perdão. 9 lados. Podem começar, professores. Conte-nos. Então, eneágono é uma figura geométrica que tem 9 lados. E, na verdade, a gente vai acabar comparando isso com a figura geométrica que a gente utiliza para tubulações, que é a circular. Isso tem uma razão de ser, que está relacionada a dois aspectos, um do ponto de vista hidráulico e outro do ponto de vista geométrico. Então, a questão da hidráulica é justamente que para transportar água consome energia. E essa energia é dissipada no contato do fluido com a parede sólida, que é no caso do círculo. Outras figuras geométricas, apesar de ter a semelhança com o círculo, elas não são tão interessantes do ponto de vista geométrico, porque a figura ideal é a circular, que tem a maior relação entre a área circunscrita e o perímetro da circunferência. Qualquer figura geométrica que a gente considerar, o círculo é a que tem maior área delimitada por uma mesma circunferência. Então essas outras figuras, elas vão ter um perímetro maior para a mesma área e, portanto, uma maior dissipação de energia por atrito quando a água estiver escoando. Então essa é a questão hidráulica, realmente do aspecto de transporte de água. Depois tem também a questão construtiva. Se a gente fizer uma seção triangular ou com 9 lados como aqui, executar isso dentro de uma indústria, uma tubulação com esse formato, vai ser mais trabalhoso que a seção circular, que é obtida praticamente por extrusão, que é o processo de produção dessas tubulações. Então a seção circular, mesmo no processo industrial, vai ser mais fácil de ser produzida. Por essas duas razões, uma geométrica, outra industrial, na verdade, é que as tubulações têm um formato circular, que é o ideal do ponto de vista hidráulico e geométrico. Complementando, o grande problema do custo disso aqui, o custo de uma obra, são as tubulações. E uma construção em série facilitada na indústria, você tem o custo unitário mais barato. Então isso leva ao sistema circular. Como o professor Edson falou, pode ser obtido por extrusão, ou alguns tipos de materiais que são usados com tubos maiores pode ser também por centrifugação. E esses processos industriais convencionais e bastante consolidados na prática, não é viável você fazer uma mudança para qualquer outra forma aí que não seja circular. E pelo fato dele ter... Porque a partir do momento que você pega uma figura que tem lados, ele tem uns cantos, acho que principalmente em tubulação de saneamento, não teria tipo um acúmulo de sujeira, talvez, alguma coisa assim que talvez na seção circular ela evita? Seria mais difícil também na hora de executar mudanças de direção.
Então, normalmente tem cotovelo, tem registros, etc. e tal. E por ser uma seção circular, fazer uma mudança de direção, você tem uma geometria mais fácil. Se ela tiver muitos lados, para acoplar tubulações, acaba sendo mais difícil, que elas têm que estar perfeitamente alinhadas, assim como os acessórios de acoplamento também têm que estar perfeitamente alinhados. E no caso da seção circular, esse alinhamento e acoplamento ocorre de forma praticamente natural, porque você não tem os lados que vão provocar irregularidades nesse acoplamento, e também a questão de eventualmente resultar em alguns pontos pontos mortos, eu diria, em que a velocidade é zero, a água fica praticamente parada lá e não entra no processo de circulação. Então, fazer a conexão das tubulações seria uma dificuldade adicional se a seção não fosse circular. Acrescentando mais um fato, você falou dos cantos, ali pode ter velocidade zero no escoamento. Então, se eu tenho vários cantos com velocidade zero, vai funcionar só um meio. O meio é um círculo. Uhum. Isso no final sempre se resume no círculo. Então, no fundo, resume-se a um círculo. Isso então. Bom, emendando um pouco aí no assunto que vocês começaram, eu queria que vocês falassem um pouco do desenvolvimento do saneamento básico, da hidráulica, começassem a explicar um pouco como é que isso se desenvolveu na história, os aperfeiçoamentos que a gente teve. Aí eu não sei se desde sempre foi um cano circular, se já teve estudos para outros canos antigamente. Então vamos lá, na antiguidade. Então quando a gente fala antiguidade, a gente vai para Roma, falar dos aquedutos romanos, onde o transporte de água não era com tubo, era com canais de alvenaria. Então o canal de alvenaria era quadrado ou retangular. Certo? Então, quando começou o sistema lá no passado, tá? À medida que começou os processos de melhorar, aumentar a população, precisar ter maior suministrar água, aumentar a quantidade de água fornecida e buscar água cada dia mais longe. Então começou-se a pensar em trabalhar não só com esse quadrado aí, mas pensar em outro tipo de tubo. Com a industrialização que chegou, começou a haver a tubulação, e como as tubulações, então ficou mais fácil as transposições. Porque uma tubulação, por exemplo, você pega ela circular, feito de material aí, um ferro fundido, ou aço, ou um plástico, ela pode trabalhar como um conduto forçado. O professor pode explicar melhor do que isso depois. Então você consegue, muitas vezes, fazer transposição com condutos forçados. O aqueduto ele funciona só por gravidade. Então ele tem que ter uma linha reta entre o começo e o fim. Por isso que você vê o aqueduto, aquelas obras monstruosas, aqueles negócios com a água passando lá em cima. Porque ele não funcionaria dessa forma. A tubulação você já pode trazer essa água por baixo e vai trabalhar como um conduto forçado, que é o... Aí complementando aqui o que o professor Benedito estava falando, justamente na época dos egípcios, dos romanos, principalmente os aquedutos, a água só era transportada por gravidade, porque não tinha jeito de bombear. A elevação não era feita com sistemas de bombeamento, como a gente utiliza hoje em dia. Então, as seções eram abertas e a água escoava naturalmente por gravidade. Mas então, era sempre morro abaixo, não tinha como a água subir. E principalmente depois da introdução dos sistemas de bombeamento com bomba centrífuga, semelhante a essa que a gente tem aqui, é que começou a surgir a opção de elevar a água a grandes alturas, e para isso a seção tem que estar fechada, porque o sistema acaba sendo pressurizado, a bomba provoca um aumento de pressão, e essa área tem que ser limitada, tem que ser fechada. E aí que passou-se a utilizar a seção circular. Mas antes disso, quando era por gravidade, a gente podia utilizar qualquer tipo de material, de alvenaria, de tijolo, de madeira, os materiais que existiam na época, 2000 anos atrás, que eram utilizados para fazer qualquer seção geométrica aberta. Mas a partir do momento que a gente partiu para seções circulares com sistemas de bombeamento, aí os materiais a serem utilizados também mudaram bastante. Não tem uma tubulação de madeira circular. Isso é mais difícil. A não ser que pegue um tronco e tira o meio e aí fica só a casca. Beleza, vai ser uma seção circular. Mas essa é a razão realmente de essa evolução no tempo. E aí, na questão histórica,
Também na incompreensão do escoamento da água, a gente volta mais ou menos aí uns 150, 170 anos, até a época do Reynolds, que começou a fazer os primeiros estudos com escoamento em tubulações e a compreender o que é o escoamento laminar, o escoamento turbulento, e a evolução disso é que levou ao entendimento que a gente tem hoje em dia do escoamento em condutos forçados, ou seja, em tubulações. Eu acho que a gente puxou esse assunto porque eu mesmo, às vezes, escuto algumas histórias, algumas coisas de muitos anos atrás, e às vezes você olha aquilo e fala, nossa, isso é um absurdo, como que as pessoas viviam em condições assim, mas também tem algumas obras que são muito boas e que daquele tempo, você fala assim, nossa, como uma pessoa conseguiu pensar nisso tendo as opções que ela tinha. Então eu queria perguntar se, de hoje em dia até antigamente, você acha que mudou muito as ideias? Ou você acha que muita coisa que já havia sido construído ainda se mantém? Muitas ideias, tipo construções, que nem você falou que a água é levada por gravidade. Você acha que muitas coisas ainda se mantêm? Olha, uma coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, é a valorização da água. Então, se a gente volta no tempo, esses 2000 anos, a história dos aquedutos, que são obras de engenharia monumentais. Tem aquedutos aí como em Portugal, 70 metros de altura, são arcos. É maior que isso. São estruturas realmente muito altas e muito compridas para levar água dos pontos de nascente até os centros de consumo, que eram as áreas urbanas. Isso há 2000 anos atrás. Isso aí é caríssimo construir esses negócios. Precisava do trabalho de muita gente e as vazões eram muito pequenas. Era uma vazão menor que um córrego que era transportado nesses aquedutos. Mas as pessoas já tinham a percepção da importância da água e da dependência que o homem tem em relação à água. E aí a sociedade toda, a comunidade, compreendia que era importante fazer aquele investimento grande para poder levar a água das nascentes para dentro das cidades. Com o passar do tempo, isso se perdeu um pouco. E hoje em dia as pessoas acham que é muito natural que a água saia na torneira e é uma coisa, um milagre meio natural isso aí. Então. E não se preocupa muito com o custo de conseguir fazer esse milagre da água sair na torneira. Então, essa é uma coisa que eu acho que se perdeu muito com o tempo, se a gente volta 2000 anos atrás, porque as pessoas percebiam que a água era muito importante e a não existência de água provocava muitas doenças e muitas mortes. Isso reduziu muito ao longo do tempo. Mas a consequência é que as pessoas perderam um pouco a noção da importância da água. E é o que a gente percebe hoje em dia quando está falando sobre esse tema. Complementando, pessoal, todas essas obras do passado lá traziam água, mas não havia a rede de distribuição de água, como a gente vai mostrar mais para frente aqui nessa conversa. Isso aí eles iam buscar em umas fontes naturais. Então, a pessoa, ela dava valor na água porque ela não tinha uma torneira dentro de casa, ela tinha que ir buscar numa fonte. Tá? Isso é o que acontecia na época, então não tinha essas distribuições de água, o pessoal tinha que usar dessa forma. Não tinha, numa casa, não tinha um sistema como você tem aqui, você abre uma torneira que vem água da rua e você dá uma descarga, a água vai embora para a rua. Não tinha nada disso, isso aí era tudo acumulado. Tá? Então você pega, por exemplo, isso ainda você voltando para os anos 1700, era famosa os grandes castelos medievais, cheios de luxúria, mas o banho era num lugar separado lá, numa bacia. Tá, as necessidades sanitárias de outra forma, tá? Existe até um monte de poesias em cima disso, que tinha regras para poder jogar fora o esgoto e poder trazer água. Existia uma série de coisas desse tipo. Então, esse é um problema que existia no passado. E isso aí, como você não tinha o afastamento da água, tinha as doenças, como o professor Edson falou. Tá? Agora, uma vez que começou a haver a industrialização, você começou a ter a possibilidade de ter tubos e ter bombas. Então você pode transportar água. Porque os aquedutos, por que eram essas estruturas altas? Ele tinha que buscar num ponto alto e levar para outro ponto baixo. Se a água estava num ponto baixo, você não levava. Com a industrialização existe a bomba, que é essa peça que tem ali, é tipo uma bomba. Essa bomba, você pode pegar a água que está embaixo e mandar para cima.
Tá certo? Então isso é o que houve, aí começou a haver então um aumento de se trabalhar e fazer os sistemas de abastecimento públicos de água. Então a água chegar na sua casa em condições de você usar na sua casa. Tá certo? Agora isso aí remonta a muitos anos, anos 1700, tá? Próximo dos 1800, né? Mais ou menos. Tá? Agora, uma vez que tinha água dentro de casa, já tinha mais água dentro de casa, sendo um problema mandar embora a água utilizada, que era o esgoto. Isso era um problema, para onde ir? Isso era um problema sério. E ainda as necessidades fisiológicas não eram dessa forma como é hoje, que você fazia esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia, não é tão longo assim, que a utilização do vaso sanitário. O vaso sanitário foi feito foi desenvolvido o projeto desse vaso sanitário por um italiano, um tal de Giuseppe Bramah. Isso é 1857. Tá? 1857. Você vê como começou a nascer o sistema de esgoto sanitário a partir da invenção do vaso sanitário. E aí tem uma história que é interessante ser contada, que esse Giuseppe Bramah, na época, ele patenteou a invenção dele. Então todo mundo que falava que você tinha em casa, você tem uma patente? Ter uma patente era ter uma bacia sanitária. E eu escutei muito isso na minha infância. Naquela casa lá já tem patente. Escutei isso aqui. Lá no século passado ainda, que eu já sou do século bem retrasado, existiu ainda muito esse nome que é o patente. Mas isso aí começou em 1857 ou 27, eu sou ruim de data, mas não é tão longo assim. Tá? Isso aí, assim que começou a desenvolver sistema de esgoto sanitário, parece que em 1857 é o Rio de Janeiro que começou a ter os primeiros sistemas de esgoto sanitário aqui no Brasil. Então, quer dizer, você vê que a coisa não está tão distante assim, né? Não está tão longe assim, né? 1857 são 2 séculos. Mas tem também alguns exemplos do Império Romano, que eles já tinham aqueles banhos, aquelas coisas todas que a gente vê nos filmes, mas eles tinham também uma estrutura centralizada que chamava cloaca máxima. Isso. É o nome romano para isso. Que era um sistema centralizado, uma construção, que era um banheiro público que todo mundo utilizava, mas já tinha esse sistema que seria o vaso sanitário, só que ele ainda não tinha sido desenvolvido dessa forma individualizada, mas era uma laje com alguns recortes e o pessoal utilizava ali, e embaixo passava um curso d'água. Então já funcionava dessa forma, e o sistema de afastamento, há 2000 anos atrás, mas ele era muito limitado. Depois que começou essa coisa de individualização nas residências, é que foi desenvolvido o vaso sanitário. Mas aí, 1800 anos depois dos romanos. Agora, por outro lado, também vale lembrar que esse banho que tinha lá dos romanos, não era um banho que você tem hoje, como era um chuveiro. Não, era... aquilo lá era um depósito d'água que você sentava ali, tomava banho, mais que um podia usar esse tipo de coisa. Era uma piscina. Tá certo? Então, isso daí era outro detalhe da parte higiênica da coisa, que existia problema sério isso aí de saúde pública, desse tipo de coisa aí. Era menos mal do que não ter nada. Mas o que tinha também não era uma coisa segura. Então, é aí que desenvolveu e chegou no que a gente está até hoje. Aí são os sistemas de abastecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário, tá certo? Que a gente pode falar mais tarde aí nos esquemas que a gente tem preparado. E o que acontece, que está vendo é o seguinte, só fazendo um preâmbulo aqui, a quantidade de água que tem no mundo, no globo terrestre, é uma quantidade finita. Você não produz água, ela não cresce, não diminui, é uma quantidade finita. A cada dia que aumenta a população, é mais gente usando a mesma quantidade de água. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a disponibilidade de água parece que está acabando, não está acabando. Tem mais gente usando a mesma quantidade. Então, você tendo menos água, as pessoas vão ter que aprender a viver utilizando menos água. E esse menos água usar de forma racional. Isso é o grande desafio que tem hoje para a população, para todo mundo aí saber usar com racionalidade. E já puxando um gancho aqui, vocês já comentaram um pouquinho e eu queria dar uma ênfase de querer entender como que funciona para a água chegar na nossa casa. Então vocês falaram, eu abro a torneira, já sai água ali, vou tomar um banho, a água sai do chuveiro.
E eu gostaria, porque também às vezes você não imagina que você está num prédio de 20 andares, você abre a água lá, ela vai sair de lá. Então, como que a água chegou até lá em cima? Como que funciona essa distribuição? Eu acho que aí, então, eu gostaria de pôr na tela aí um esqueminha que foi feito para explicar para você exatamente isso aí. Olha, de forma bastante ampla aí, tá sendo? Vou tentar falar para vocês o seguinte. Então, se vocês têm aí, olha, onde a gente começa o seguinte, a água, você vai buscar essa água num ponto distante da cidade. Então, seria aí, ó, você teria aqui um manancial, o manancial seria um rio dessa natureza, um manancial onde você teria uma estrutura, onde você faria uma captação de água. Você pega essa água e traz para dentro de uma estrutura de bombeamento. Então, vocês veem uma fotografia mais acima lá, olha. Vocês estão vendo, ó, que tem ali uma casinha. Não, a outra fotografia aqui, ó, tá vendo? Aí tem uma casinha, essa casinha tem um canal que aparece chegando lá e uma série de tubos aí. Isso aí, cada tubo desse aí, esse canal veio do rio. E essa série de tubos aí é uma série de bombas que está dentro de uma casinha, que é a outra fotografia. Aí vocês veem esse amarelinho aí, cada amarelinho desse é um motor, tá certo? Com uma bomba, que essa associação de bombas aí, captada essa água, manda essa água, uma adutora chamada adutora de água bruta, manda para uma unidade que fica localizada agora na cidade, que chama Estação de Tratamento de Água. Então vocês estão vendo, tem toda uma estrutura de captação, tem toda uma estrutura de consumo de energia elétrica, tá? No caso dessa captação especificamente, cada amarelinho daquele ali significa 400 HPs de potência instalada, tá certo? Aí vocês vêm para uma estação de tratamento de água. Então está escrito essa estação de tratamento de água, para vocês terem uma ideia da grandeza desse negócio aqui, tem uma foto ali de uma estação de tratamento de água. Uma estação de tratamento d'água daquela ali não é aqui em São Carlos, essa estação é em outro lugar, mas é uma estação de tratamento d'água onde é quase a necessidade total de São Carlos. Não é feito assim aqui eu não vou explicar depois, que é um pouco diferente. Mas você vê o tamanho de uma obra, você vê a grandeza dessa obra. Nessa obra aí a gente vai utilizar produtos químicos. Quando fala ciclo completo, tem produtos químicos, tem energia elétrica para fazer o desenvolvimento do tratamento. A hora que você faz o tratamento dessa água bruta, você elimina impureza. A hora que você elimina impureza, você tem água residuária. Você tem que trabalhar nessa água para não mandar ela de volta para poluir de novo. Você tem que trabalhar nessa água. Então você tem todo um sistema operacional que envolve isso aí, tá? Isso aí seria a estação de tratamento d'água. Terminada a estação de tratamento d'água, sai da estação de tratamento d'água, tem uma tal de adutora de água tratada, onde tem outro conjunto de bomba. Então, outro conjunto de bomba que manda para os reservatórios da cidade. Então, tem outro conjunto de bomba ali, uma potência alta instalada, manda para os reservatórios. Geralmente, os reservatórios é onde a gente vai fazer. Ele vai... O que ele vai fazer? Existe uma produção de água, existe um consumo. Ele é um intermediário entre a produção e o consumo. É como se fosse um almoxarifado. A hora que consome pouco, tem pouca coisa saindo, então o reservatório segura essa água. E a hora que precisa de mais água lá, o reservatório tem essa água para mandar embora. Ele é um ponto de equilíbrio. Teu reservatório, geralmente você não põe ele alto, que é muito caro fazer uma obra desse ponto alto. Então você põe ele mais, o volume maior apoiado, aí precisa outro bombeamento para mandar para cima. Mandar para cima, a hora que você manda para cima, depois você manda para a cidade para distribuir. Esse ponto alto aí que tem que ter é para chegar água na sua casa, você poder abrir a torneira e sair água, você não vai ter pressão suficiente. É para deixar a rede pressurizada. Entendeu? Lógico que você perguntou, num prédio, lógico que o prédio, a rede não tem um sistema. O prédio vai ter o sistema dele interno. Vai pegar água da rede pressurizada, e internamente ele vai mandar lá para cima para depois distribuir para o prédio. Tá certo? Numa casa já vai direto, porque você já tem pressão suficiente. Então, isso tudo é um ciclo para você ter a água em casa, abrir a torneira bonitinha. Tudo isso aí eu não falei em tamanho. Então, você pega, por exemplo, a captação de água. Qual é a distância da captação de água até o tratamento? Tem municípios, por exemplo, que você pega uma água aí próxima. São Carlos, antigamente, ele tem duas captações superficiais, desse tipo aí. Tem uma que chama captação do espraiado, né, professor? Essa aí é a primeira captação, a mais antiga, ela está distante uns 4 quilômetros da cidade. 4 quilômetros entre ela até a estação de tratamento.
Agora tem uma segunda, que é no Ribeirão do Feijão, já um pouco mais longe. Entre o ponto de captação até a estação de tratamento de água são 18 quilômetros. Então, vocês estão vendo o tamanho, a extensão das coisas. Isso acontece aqui. Agora, tem cidades que a coisa é bem maior. Há uns 2 anos passados aí, eu tive a experiência de ver um plano de saneamento numa cidade onde ela não tem mais condições de abastecer com o que tem ali. O ponto mais próximo para ela abastecer está a 65 quilômetros. E nesses casos assim, quais são as estratégias que adota para conseguir abastecer o reservatório de novo? Como? Por exemplo, a cidade vai continuar consumindo a água, mas se o lugar que você coleta água não está tendo mais água suficiente, quais são as estratégias que adota para que a cidade continue tendo água disponível? Você vai buscar outro manancial. Mesmo sendo longe demais? Menos, né? No caso dessa cidade, por exemplo, especificamente, essa cidade, inclusive eu queria mostrar aqui, antes de continuar a falar dessa cidade, se voltar na captação, uma coisa que acontece aqui é o seguinte, voltando lá, nem sempre você tem 100% da água, você pegar superficial, você pode pegar de água profunda, de poço. Tá? Então aqui do lado, aí, tá vendo? Você tem aí uma captação profunda, em poço. Então ali tem um desenho, uma foto aí que é um poço. Esse poço, você capta água, ele tem qualidade melhor que a superficial? Tem. Mas você vai ter que ter também uma adutora, vai ter um tratamento mais simplificado para depois ir para o processo de distribuição. No caso dessa cidade específica que eu te falei, não vou citar nomes aqui, porque, mas ela tem o seguinte, 30% da água dela é superficial e 70% da água dela é poço. A possibilidade de perfurar poços novos nessa cidade aí, não existe mais, já foi perfurado todos os poços possíveis, porque o poço tem uma área de ação. Em função das áreas de ação de cada poço para ele produzir a água, já foi perfurado tudo que é possível de poço. Então não tem mais capacidade superficial nem capacidade profunda. Então aí foi se buscar uma capacidade um pouco mais longe. No vizinho. Que é um pouco mais longe, que é 65 quilômetros, tá certo? Tá certo. É uma tubulação de 2 metros de diâmetro, mais ou menos, que vai ser construída. E eu queria fazer uma pergunta, porque no começo você falou que tem um monte de bomba que vai fazer essa distribuição. Eu queria saber se tem uma certa preocupação nessa força, nessa pressão, porque imagino que uma cidade vai ter uma pressão muito grande nesses pontos. Se é uma preocupação alta nessa tubulação que vai alimentar e se há alguma recorrência de problemas. Bom, vou falar um pouco, complementar aqui, talvez primeiro complementar a questão das fontes de água. Então, de forma resumida é isso, a gente vê algum rio próximo à cidade e vê a qualidade da água, que ela tem uma certa turbidez, um pouco marrom por causa de sedimentos dissolvidos, e é essa água que é captada para chegar na torneira e passa por todo esse processo de captação, de tratamento para remover os sedimentos em suspensão, eventuais patógenos que estão presentes também têm que ser removidos, então tem um tratamento físico, um tratamento químico, eventualmente tratamento biológico, para que a água atenda as condições de potabilidade estabelecidas na norma. Então tem todo um processo de engenharia e de execução para que a água atinja essa qualidade, para depois ser distribuída através desse sistema de reservatórios apoiados, reservatórios elevados, e finalmente a água chega nas residências, onde tem mais um reservatório que a água é armazenada, sempre numa cota mais alta, porque aí ela vai descer por gravidade para chegar na torneira. Então é assim que o negócio funciona. A fonte são os rios ou a água subterrânea, os aquíferos. E aí eles estão mais próximos dos centros de consumo, que em geral a gente perfura os poços na cidade mesmo. E a água subterrânea tem essa vantagem de já ter sido filtrada pelo solo. Então todo esse processo que a gente faz com atividades de engenharia, a natureza já fez, por isso que a água subterrânea em geral é de boa qualidade. Se ela não for muito velha, não teve muito contato com a rocha no subsolo, a mineralização é baixa. E aqui na cidade de São Carlos a gente é muito privilegiado, porque a água é de excelente qualidade. Vocês podem beber água aqui de São Carlos, viaja pelo mundo, vai tomar em outro lugar, vai perceber que a água daqui sempre é melhor. Difícil encontrar uma água melhor do que aqui em São Carlos. Mas enfim, aí voltando à questão aí da pressurização do sistema, da captação
até a estação de tratamento, é necessário aumentar a pressurização. Então, por exemplo, aqui no caso de São Carlos, da captação do Ribeirão do Feijão até a estação de tratamento de água, a energia consumida corresponde a um desnível de 200 metros, mais ou menos. Então, essa seria a pressão, 200 metros de coluna d'água, a pressão necessária no sistema para que a água saia do córrego e chegue na estação de tratamento de água. É claro que a gente calcula isso em as técnicas de engenharia, qual é a pressão necessária para que essa vazão chegue aqui na estação de tratamento de água, e aí dimensiona a tubulação e utiliza tubo de ferro fundido para resistir a essas pressões. Esse é o ponto da captação. Depois, na distribuição, tem o mesmo problema, porque tem um reservatório elevado, é lá 15 metros de altura, a água está nessa altura e é distribuída. Só que a gente tem também o desnível topográfico na cidade. Então, se está num ponto alto da cidade, a pressão vai ser mais ou menos a diferença entre o reservatório e a cota topográfica, 15 metros. Mas se a gente desce o morro, vai para o vale onde estão os rios, a gente pode ter uma diferença de 50 a 60 metros de altitude. Isso tudo se transforma também em carga de pressão. Então, a tubulação utilizada na distribuição de água na cidade está submetida a diferentes pressões. Em alguns pontos, uma pressão baixa, em outros pontos, uma pressão bem mais alta. E aí a tubulação tem que resistir a essa pressão interna. Em geral, a tubulação resiste bem. O problema são as emendas. A gente vai ter que emendar tubos, que ele tem um comprimento máximo de 6 metros, e a gente tem as emendas. E essas emendas é que são os problemas, porque se a gente tiver falhas na emenda, submetida a essas pressões hidráulicas muito altas, eventualmente a água pode vazar. E isso é que dá origem às perdas na rede de distribuição, que é um dos grandes problemas de gestão do abastecimento público. É como equalizar as pressões para diminuir as perdas. É o que normalmente as empresas de distribuição de água fazem. Aí, quando está com crise hídrica, alguma dificuldade, elas reduzem a pressão para diminuir as perdas na rede de distribuição. Mas ao reduzir a pressão, eventualmente lá na extremidade da rede, a pressão é muito baixa e a água não chega. E aí dá um problema de desabastecimento. Falta água. Mas toda a crise hídrica acaba levando a isso, porque a gente quer reduzir as perdas por causa da falta de água, e aí o abastecimento fica prejudicado. O senhor tinha comentado sobre as ligações, no caso, né? Quando acontece algum vazamento ou rachadura, como é que faz para fazer a manutenção? Porque a maioria passa por baixo do asfalto, das calçadas. Porque quem é aqui de São Carlos vê bastante buraco no meio da rua, né? Ou sai fazendo. Aí quando acontece esse tipo de coisa, como ela é pressurizada, essa água acaba subindo, ela aflora. Então é um ponto visual de você ver o vazamento, tá? Isso é natural. E você pode andar pelas cidades aí, é notório a gente vê um monte de esse tipo de coisa. É nessa hora que detecta aquele ponto ali, vai lá, abre, chega na rede e aí reforça essa junta aí para diminuir esse vazamento, tá certo? Isso é o que é feito normalmente. Agora, o que pode ser feito muitas vezes, essa perda começa a vazar, se ela não aflora, você não tem condições de saber o que é isso daí. E hoje existem equipamentos que você pode colocar, se chama o geofone, não é isso? O geofone é tipo de um estetoscópio, em vez de ser médico, é para a gente usar na engenharia e detectar barulhos diferentes no subsolo, que pode ser fluxo de água que está escapando da tubulação. Isso é uma coisa bastante utilizada para detectar perdas no sistema de abastecimento de água. São técnicas, tem outras técnicas que tem feito por aí, e hoje existe até técnicas diferentes de você ter mapeamento da rede. Você pode ter um modelo, está mapeado essa rede aí, as distribuições de pressões. E hoje tem equipamentos que você tem medida de pressão, toda a rede toda. Isso é coisa mais avançada. Com essa distribuição de pressão aí, você sabe como que a rede funciona. Se começou a cair a pressão, é porque tem ponto de vazamento de água. A hora que vaza, diminui a pressurização. Então aí o pessoal vai procurar mais detalhadamente, a miúdo e com geofone, esses pontos de abastecimento de vazamento, tá? Isso é fantástico, tem que ser feito. E
Por incrível que pareça, eu vejo muita coisa que vai na imprensa por aí, a turma fala, a perda de água é 30%, é 27%. A menor perda de água que nós temos aqui são superiores, todas as perdas de água que existem, entre o que você produziu, o que distribuiu e perdeu na distribuição, é superior a 30%. Eu não vou falar nome de cidades aqui que eu trabalhei, mas tem cidade que eu trabalhei, há 13 anos era 50%, hoje já está perto de 60%. Tem cidades que eu trabalhei, era 45%, 46%, fez a concessão, caiu para 30%. Tá? E tem cidades que não tem uma coisa, não tem outra, onde a perda é superior, aí eu falo que a perda é superior a 100%. A última cidade que eu tive contato, o volume de produção, o volume de água que é possível produzir com os poços lá, que só tem poços, atende 2 vezes a população da cidade. Hoje falta água na cidade. Então esse é um problema técnico que está sendo bastante, precisa ser muito bem atacado por 2 motivos. Primeiro é econômico, né? Você perder a água, você produz 100, perde 50, então você fatura 50. Então é perder dinheiro. Em segundo lugar, como já foi falado anteriormente aqui, é um bem que está ficando escasso. É mais pessoas usando a mesma quantidade de água, então não pode se perder. Então esse é o desafio nosso, trabalhar com isso aí. Você vê, o negócio é tão sério mundialmente que o Japão perde 8% e estão abaixando para 3%. Mas voltando à questão do que fazer quando detectam um vazamento, é justamente, a gente não quer perder esse insumo, que é a água tratada, e todo mundo sabe que não faz sentido ela ficar vazando lá. E a tubulação, na maioria dos casos, é enterrada. A gente não enxerga a tubulação na superfície porque ela está enterrada e normalmente nas vias de deslocamento, nas ruas, estradas, etc. e tal. E aí o que tem que fazer é justamente escavar para expor a tubulação, procurar exatamente o ponto de vazamento. Então você precisa fazer uma escavação de, sei lá, meio metro de profundidade, 70 centímetros de profundidade, com uma determinada largura. Isso é o que a gente geralmente vê nas cidades quando o serviço de água e esgoto vai lá e fecha uma parte da rua, põe as máquinas e começa a escavar. E realmente tem que fazer isso, porque não tem outra forma. Aí você encontra o vazamento, faz a manutenção, a emenda da tubulação, conserta a questão do vazamento. E depois volta com todo o material que foi escavado, tem que voltar para dentro do buraco. E essa que é a grande dificuldade na área de engenharia, que a gente sabe que depois que escava o solo, ele é descompactado, aumenta o volume, com o mesmo material. E depois ele tem que voltar todo para dentro do buraco e normalmente sobra material, porque a gente tem dificuldade com a compactação. E também não pode colocar muita energia na compactação, porque senão começa a compactar e a emenda rompe novamente. E esse é o grande problema. Então não pode pôr muita energia para não romper a tubulação novamente, mas se não puser energia, sobra material. E depois, quando os carros começam a passar por cima desse remendo novamente, é energia que é repassada para esse solo e ele acaba sendo compactado. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que quando que o pessoal faz a manutenção aí nas tubulações, fica 1 semana, 2 semanas, o buraco aberto lá e o pessoal não vem e põe um asfalto e resolve isso logo? É justamente por causa da compactação. Então, eles abriram a valeta, fizeram a manutenção, volta com o material para dentro da valeta, sobra um pouco, e aí tem que compactar. E a melhor forma de compactar é deixar justamente que os carros passem por cima durante um período, vai adensando aquele solo, ele vai sendo compactado e voltando à compactação original. Se colocar o asfalto antes de compactar, ele vai acabar afundando junto com o buraco. Daí ele tem essas depressões. Então espera compactar melhor o solo, aí vem com o asfalto e diminui, quer dizer, acaba não dando uma irregularidade tão grande na superfície. Então o grande problema é a compactação do solo. Não pode colocar muita energia, senão a tubulação pifa de novo. Então esse é um problema de execução. Ainda em relação aos remendos, existe a possibilidade do remendo não funcionar mais em algum momento? Tipo, vai sempre continuar vazando?
E aí, por exemplo, tem que tocar a tubulação inteira ou não ocorre isso? Não, só se for uma tubulação muito velha, muito antiga, que qualquer novo esforço ela acaba rompendo novamente. Então, sei lá, uma tubulação que, devido à qualidade da água que ela transporta, uma tubulação muito antiga de ferro fundido, que já sofreu corrosão, já teve problema com incrustações, etc., e principalmente corrosão, a parede vai afinando. E aí qualquer carga excessiva, essa parede rompe. Então, se a tubulação já estiver muito deteriorada, aí não tem jeito, melhor é trocar mesmo, porque senão a cada 2 meses passa um veículo mais pesado, transfere esse esforço para o subsolo, rompe mais um ponto da tubulação. Então isso tem que ver, se ela for realmente muito velha, aí tem que trocar. Aí não é mais o problema da junta dentro das tubulações, é a tubulação que está deteriorada. Então. E aí, muitas vezes a troca é bastante. Tá? Eu tenho casos já de experiência de verificar esse tipo de coisa e recomendar a troca de bastante. E nesse caso as tubulações são bem extensas ou são trechos curtos? Não, você pode ter que trocar trechos, às vezes, aí que você tem... Às vezes eu fiz um plano de saneamento, fiz o levantamento de uma cidade, tem redes lá que está tão problemática assim que dava perto de 1 quilômetro de tubulação que tinha que ser reposta. É. Bastante. Tá? Eu tive uma experiência interessante numa cidade onde a rede lá era antiga de cimento amianto. Cimento amianto, e a junta do cimento amianto era 2 tubos encostados um no outro e tinha uma luva. Nessa luva tinha um anel de borracha que era vedação. Esses anéis, com o tempo, sumiram, então não tinha mais a junta, vazava água direto na cidade. É. Tá? A vistoria que eu fiz, inclusive eu fui como representante de um órgão público, eu sugeri calamidade pública na cidade. Então, é uma coisa, vocês que são estudantes de engenharia sabem que uma obra de engenharia tem uma vida útil. 20, 25 anos é a vida útil de uma obra de engenharia, depois tem que fazer toda, eventualmente, substituição ou manutenção. Ou uma manutenção completa do sistema. E o problema da rede de distribuição é que também é uma obra de engenharia com uma expectativa de vida útil de 20, 25 anos, e isso é superado em muitos casos. Mesmo aqui em São Carlos, a gente tem trechos de tubulação que tem talvez 100 anos de idade. E aí já superou 4 vezes a vida útil de projeto. E continua em operação. É claro que um sistema de engenharia envelhecido, sem manutenção, vai dar problema. Isso todo estudante de engenharia sabe. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, que as obras de engenharia não têm a manutenção esperada de acordo com o projeto que foi feito. Então a gente faz a obra e aí ela deve ser eterna. Essa é mais ou menos a filosofia que a gente adota no Brasil. E na engenharia a gente sabe que não é assim. Vai durar 20, 25 anos e vai precisar fazer a manutenção. Por isso que a gente acaba tendo muito problema durante a operação do sistema, porque a vida útil já foi ultrapassada muito e aí precisaria de recursos para fazer a manutenção ou substituir o sistema. E aí precisa de mais financiamento. E aí começa a outra dificuldade, que é a economia do sistema. O senhor tinha comentado algumas técnicas de identificação de onde está tendo esse vazamento. Eu queria saber se hoje em dia já encontraram alguma forma mais simples e mais eficaz, porque acredito que quando tem um vazamento acontecendo, você quer consertar aquilo o mais rápido possível. Queria saber se é simples, se hoje em dia já é um pouco mais rápido, quanto tempo demora para uma identificação como essa? Não, mais simples não tem, pessoal. Não tem. Isso aí é um equipamento que está lá, a pessoa tem que andar com ele na rua. Geralmente isso aí é feito à noite, na madrugada, onde o consumo de água diminui. Como você diminui o consumo à noite, a pressão na rede ela aumenta. Então, se existe o vazamento, é mais fácil você escutar um barulho que ele aumenta o vazamento. Então, é feito à noite. É um trabalho chato de fazer, demorado, não é simples, tá certo? O que eu francamente, eu não conheço nenhum sistema. O professor conhece algum sistema diferente, eu não conheço nenhum sistema diferente. O melhor sistema seria fazer a rede aérea, aí você via. Isso não existe.
Isso não existe, tá certo? Como ela é enterrada, a gente tem que analisar e ver. Esses são os tipos de trabalho que a gente tem que fazer, tem que ver, tá certo? Um problema muito sério que ocorre também na engenharia, muitas vezes, pessoal, tem um problema sério. Não sei se vocês já ouviram muitas vezes notícia, eu tava passando um carro, o carro foi engolido num buraco, lá de repente abriu um buraco na rua. Isso é vazamento de água. Mas por que fez o buraco? O grande problema é que existe a rede de água, mas paralelo à rede de água tem uma rede que coleta esgoto e tem uma outra rede que coleta água pluvial. Se tem problema nessa rede aqui, essa água vazando acaba indo escoar pelo tubo do esgoto ou pelo tubo da água pluvial, ela não aflora. E a hora que ela escoa pelo tubo, ela carreia o material do solo, ela carreia o solo. Começa a fazer um buraco lá embaixo. Até que esse buraco chega num ponto... Vocês podem ver toda vez, tá? Eu já vi muitas notícias lá, o carro caiu, pum, talvez você vai ver, tá cheio d'água o buraco. Tá? Então, esses são os problemas também da engenharia sério de fazer. E aí teria que ter, pessoal, umas coisas para verificar esse tipo de coisa. Existe hoje técnicas de fazer filmar tubo, fazer em loco, filmar. Aí você começa a ver como está a saúde do tubo por dentro, tanto da água como da água pluvial. Existem essas técnicas. São técnicas, não são econômicas e simples de ser feitas. Isso daí é tudo muito bonito, muito fácil, muito bonito na literatura, mas em países onde eles têm recursos. Ainda nós somos limitados, não tecnicamente, mas em recursos. Tá? Porque seria uma manutenção, que eu diria um negócio preventivo. Eu vou filmar como está a minha tubulação, ver se está tudo certo, não está certo. Isso é possível, isso tem tecnologia para hoje, é fácil demais de fazer, não é nada difícil. Tecnologia não tem limites tecnológicos, eu diria, tá certo? Mas tem os limites, que é o limite financeiro. Eu não conheço essa técnica. A única coisa que eu conheço técnica de filmar isso aí é para recuperar tubulações maiores. Então, por exemplo, recuperação de uma adutora, que são tubulações grandes, que trabalham com alta pressão, para você poder fazer a transferência de um lado para o outro, tá certo? Isso tem essas técnicas. Você filma, mas é um trecho só, não é uma rede. Agora você pega uma rede do tamanho de São Carlos, quantos quilômetros tem de rede aqui? Além disso, tem a questão de monitoramento da rede, que é acompanhar o funcionamento dela. A gente poderia fazer isso monitorando a pressão em diferentes pontos e ver como essa pressão varia ao longo do dia. Então, se a gente tem algum ponto que tem um vazamento, vai ter uma vazão e, portanto, perda de energia e uma redução de pressão. Então, se a gente monitorar pontos chaves da rede, medir continuamente a pressão dentro da tubulação, a gente pode inferir pontos de vazamento próximos de um desses pontos de monitoramento. A questão é que volta na questão financeira, que você vai ter um custo de instalação do sistema de monitoramento e depois um custo de operação. Alguém vai ter que estar olhando para os dados e tal, para chegar à conclusão de que em algum setor da cidade tem um vazamento de maior porte. Então, é um método indireto, além desse de realmente enxergar a água surgindo na superfície. Então, as técnicas existem, como o professor Benedito falou, do ponto de vista da engenharia não é difícil, mas o financiamento desses sistemas é que acaba sendo o limitador. Quero só completando aqui, Edson, a gente é muito... aquilo que eu falei no começo, que o volume de água disponível por pessoa está cada dia menor. Então está tendo a escassez de água. A escassez de água começa a ser problema. Você vê que eu citei o caso de uma cidade que foi buscar água a 65 quilômetros. Tá? É caro isso aí, é muito caro. Então começa a escassez ser caro, e a hora que começa a ser caro e não ter mais essa água aí, a viabilidade de pôr recurso, aparece a viabilidade de pôr recurso para ter a recuperação dessa água. Então esse tipo de operação da rede, onde você tem pontos e medidas de pressão, você tem um modelo, esse modelo você está vendo ele lá no seu centro de operações, onde você tem lá uma televisão bem parecida com essa daqui, onde você está vendo isso aí, está analisando esse tipo de coisa, isso já é uma coisa factível. Aqui no Brasil eu tenho notícia da cidade de Campo Grande faz isso. Tá? A operadora do sistema lá é um sistema terceirizado, tem adutora enorme lá para poder trazer água para a cidade, tem um custo alto, violento,
viabilizou já esse tipo de coisa aí. Então tem uma grande parte da cidade lá que é inteirinha monitorada dessa forma. Parece que em São Paulo a Sabesp já tem alguma coisa implantada na Grande São Paulo, não é grande, não é total, mas ela já tem alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a viabilidade econômica está começando a existir pela falta. Tudo que é escasso, ninguém dá bola. Tem demais, nem cuida direito. Tem água de monte, nem cuida direito. Mas ela começa a não ter água lá, cada gotinha d'água acaba tendo o seu valor. E aí começa a viabilizar, então, os investimentos para você manter até o produto dessa água, ter essa água sempre com você lá, tá certo? Isso, a partir de agora, e vocês que vão entrar no mercado, né? Eu já estou no mercado um pouco mais tempo que vocês, né? Se você entrar para o mercado, e quem for trabalhar nessa área tem que ficar atento a esse tipo de trabalho. A esse tipo de desenvolvimento tecnológico. Tecnologia, conhecimento tem, é como utilizar a tecnologia. A gente percebe que vocês falam bastante da parte do financeiro em relação à água, né? Eu queria abordar um pouco como é que é esse valor agregado, porque acredito que todo mundo, uma vez por mês, paga uma conta d'água, né? Paga. Eu queria que vocês explicassem um pouco como que é feito esse cálculo da água, por que a gente paga, por que é necessário pagar, um pouco mais nessa área, assim. Bom, vocês viram lá no esquema? Vocês viram lá no esquema? Tem lá a captação de água, lá embaixo, volta lá no manancial, não é isso? Tem o manancial você capta, aí você tem todo o sistema de custo ali de energia elétrica, bombeia essa água, vai para o tratamento, tem todo um custo de tratamento aí, não tem? Daí você bombeia, vai para reservatório vai para outro reservatório elevado, vai para a rede, aí tem todo esse problema na rede, toda essa manutenção. Todo esse tipo de coisa aí você soma do dia 1º ao dia 30 do mês, aí tem um custo isso, aí não tem? Tem um custo aí, tá certo ou não? Sim. Tá certo. Aí você soma quanto é esse custo aí, quanto produziu de água, a conta é mais ou menos essa. Você divide esse custo pelo volume de água, aí você vai ter quanto vai custar cada metro cúbico de água tratado. Por isso que é tratado. Você tem o poço, por exemplo, aí eu falo, o poço a água é mais barata usar o poço. Não é mais barato o poço, ela tem uma qualidade melhor que a água do rio, mas só que a elevação que você tem que fazer no poço é tão alta que o custo de energia elétrica para poço é alto. Então, e você acaba vendo, por exemplo, Ribeirão Preto é uma cidade 100% com um poço. O custo da água lá não é mais barato que o nosso aqui, não. Às vezes acaba até saindo mais caro, né? Pode ser até mais caro, entendeu? Agora, por isso que esse custo todo aí é um problema sério, porque você vê o tanto de volume que produziu de água aí, deu todo esse custo aí, e você vai chegar lá, medir, perdeu na rede um monte de água, você produziu 100, mas mediu 50. Então, esse 50 vai ter o custo de 100. Agora, tem que pagar a água? Tem que pagar. Eu já escutei muitas vezes a pessoa falar, mas a água está na natureza. Eu falei, se você for na natureza, pegar a água você, trazer para dentro da sua casa, você trata essa água dentro da sua casa, você faz todo o trabalho que é feito lá fora, você faz dentro de casa, tudo bem. Mas você está tendo o trabalho de fazer. Então você vai lá no manancial, a 18 km de distância, pega o seu carro, vai lá, pega água bruta, até para dentro de casa, aí você vai ter o tanque lá para fazer o tratamento, vai ter os produtos químicos. Você faz todo o serviço sozinho. Se você fizer todo esse serviço dentro da sua casa, tudo bem. Ficou de graça? Não, ele teve que buscar água, ele teve que fazer o serviço. Não é de graça. Tá? Isso não é de graça. Não está na natureza, ela não está de graça lá. Tá? A natureza deu para nós usar. Agora, para usar, tem todo esse custo para tornar ela viável ao uso. Tá? Então você tem que pagar, não tem outro jeito. E o custo é mais caro ainda depois, a hora que a gente seguir no nosso processo aqui, fica mais caro ainda que você tem água do esgoto, você vai ter que tratar o esgoto. É mais caro tratar o esgoto do que tratar a água. Mais impurezas, né? É muito mais caro. Então, quer dizer, então seria o próximo que está mostrado aí, ó, você tem a rede, né? Então eu pus uma rede ali, um desenho em azul, um desenho em marrom, que seria o esgoto que é gerado. Esse esgoto aí, você tem essas tubulações de afastamento aí, ó, tá vendo? Tem uma tubulação. Isso são tubulações pequenininhas, viu? Uma cidade de São Carlos, por exemplo, chega lá um tubo de 1,5 m, 1,20 m de diâmetro. Em São José do Rio Preto chega um tubo de 2 metros de diâmetro lá na estação de tratamento. Quanto custa fazer essa obra aí? É caro aquela adutora? Isso aí é caro também. O afastamento desse negócio aí tem quilômetros. Então você pega essa rede de afastamento, por exemplo, tem cidades que em Rio Preto, que eu fiz um trabalho com eles lá, tem 35 quilômetros dessa rede de afastamento.
É caro. Aí vai para uma estação de tratamento. Ah, uma estação de tratamento, papapá. Ó, ali em cima tem a foto de uma obra de estação de tratamento. Eu quis mostrar uma obra para vocês verem a complexidade. Ó, um canteiro de obra para fazer esse tipo de coisa. Ó, o custo de fazer uma obra. Tá certo? Aí tem o esgoto, chega bonitinho. O esgoto chega aí, ó. Tem 2 redondinhos bonitinhos lá, um do lado do outro com um vermelho em cima, tá vendo? Aquele negócio tem 11 metros de profundidade, onde chega o esgoto. Aí tem que ter uma bomba para levar para cima. Essa bomba lá para cima, para depois começar a tirar as impurezas. Aí tem um monte de impureza que eu não gosto nem de falar em sala de aula as impurezas que tem, que o pessoal acha que eu sou mentiroso. Você tem que ver lá numa estação de tratamento, ver a porcariada que chega lá. Tá? E quanto maior a estação, maior a porcaria que chega. Daí tudo você vê, começa, vai para lá, passa por um tratamento, tudo até chegar no tanque final aqui, ó, que é esse circular aí. Onde esse circular aí sai por baixo a sujeira e por cima a água limpa. Essa sujeira vai tudo para aquele monte de obra do lado lá, que tá, ó, que tamanho que tá as obras lá, que tá ainda no primeiro andar aquilo, ó. Para tratar essa sujeira que saiu por baixo desse tanque circular aí. Aí você soma aqueles custos da água tudo, mais esse custo todo aí. O povo não faz ideia, né, de todo o trabalho que tem. Aí você vê quanto custa a água. Na verdade, assim, como o professor Benedito falou, a água, você pega na natureza, ela realmente não tem custo. Mas vocês viram em todos esses processos aí para transportar a água do manancial, do rio, para a estação de tratamento de água, a gente consome energia elétrica, porque está operando bomba e está consumindo energia elétrica. E depois, dentro dos processos da cidade, continua consumindo energia elétrica. E a consequência é que na maioria das cidades, principalmente as cidades pequenas que não têm indústria de grande porte, o maior consumidor individual de energia elétrica na cidade é sempre o sistema de saneamento. Então, for perguntar lá para a companhia de distribuição de energia, quem é o maior consumidor de energia da cidade, é quase sempre a companhia de tratamento de água, ou de distribuição de água e esgoto. Por quê? Está constantemente consumindo energia elétrica, o dia todo bombeando água, tratando água, para que ele chegue nos pontos de consumo que é o cidadão. Então, o consumo de energia é bastante grande. E por isso que a gente ensina na disciplina de hidráulica que a gente não está tratando muito da questão da água, mas está sempre falando de energia, de quanta energia necessita para a água se deslocar de um ponto para outro e o que isso aí vai custar. Esse é um insumo principal. Além disso, tem todos os profissionais que estão operando esse sistema na captação, no tratamento, na distribuição, na recuperação de tubulações. Então, muita gente envolvida no processo que vai ter que receber um salário em algum momento. Isso entra na composição do custo também. E também os materiais, as tubulações, acessórios, bombas, etc. Tudo tem que ser adquirido e entra na composição de custo. Na maioria das cidades, a gente divide o custo, quem está pagando na conta de água, divide em 2 componentes. Um preço pela água, outro preço pelo esgoto. Porque hoje em dia não é mais aceitável que a gente use a água, suje a água e devolva ela para a natureza sem tratamento. Então tem que fazer o tratamento do esgoto, que é o que o professor Benedito explicou aí. É outro processo que consome energia, consome produtos químicos, tem profissionais envolvidos e vai ter um custo também. Então a gente tem o custo de pegar a água do rio, tratar ela para que ela seja potável, a um determinado valor. Depois essa água usada tem que voltar para o rio em condições aceitáveis, dá outro valor. Esses 2 valores juntos é que compõem o custo, por exemplo, do metro cúbico de água. Então, numa cidade como São Carlos, por exemplo, não sei se vocês já olharam a conta de água, olharam o consumo individual e quanto que custa por metro cúbico. Então, na faixa de 1 até 10 metros cúbicos em uma residência, você deve pagar alguma coisa como R$ 2,50 por metro cúbico de água, R$ 2,50 por metro cúbico de esgoto. Até mais. É mais de 1 a 10 metros cúbicos é isso. Só? Depois, se aumenta o consumo de 10 para 20, vai para 12 o valor composto, e de 20 para cima vai aumentando. À medida que aumenta o consumo, vai aumentando o custo também.
por conta da questão social dos consumidores de baixa renda não pagarem um valor tão alto. Então ele é escalonado em função do consumo. Mas beleza, temos esse valor aí. 1 metro cúbico são 1.000 litros de água. Então nós estamos pagando praticamente R$5 por 1.000 litros de água para captar na natureza, distribuir para as residências, fazer o tratamento e voltar para a natureza. Isso para 1.000 litros de água. E aí a pergunta é, quanto que vocês pagam por uma garrafa de água dessa que a gente compra no bar, de 500 ml, meio litro? No bar é carinho, hein? Vai no Uns bar, 5, aí você 6 tá reais. com sede, é um negócio que não tem como. Você paga R$5 numa garrafinha dessas de meio litro. E aí é que vem a comparação. Quando você vai no bar e bebe uma garrafa de meio litro, paga R$5, fala, não, tá razoável porque eu tô aqui cuidando da minha saúde. Mas quando eu recebo água em casa, captada na natureza, tratada, etc., eu pago R$5 por 1.000 litros. E, na verdade, quando eu estou no bar, eu pago 2.000 vezes mais o valor da água do que eu estou recebendo em casa. E como o valor acaba não sendo tão alto, a gente acaba sendo um pouco descuidado também com relação ao uso. Então, o banho é um pouco mais longo, aí vai lá lavar o carro, aí lava a calçada, aí não se preocupa muito com as perdas que a gente mesmo provoca no consumo dentro de casa. Porque na comparação de valor, eu recebo água, se for de baixo consumo, estou pagando aí 1.000 vezes menos ou 2.000 vezes menos do que eu pago por uma garrafa de meio litro no bar ou no restaurante. Então, a gente não percebe isso, porque não tem muita noção do volume que nós estamos realmente recebendo dentro de casa de uma água tratada de excelente qualidade. E com o conforto de estar dentro de casa recebendo água. Não Pois tem é. que ir no bar. Nem no Rio. Não tem que ir no bar comprar. É. Então, você recebe ela é vendida na sua casa. Tá? Então, esse é um detalhe que muitas vezes passa despercebido, entendeu? E a outra coisa, vamos falar a verdade, né? O ser humano, né? A água dá aquele trabalho, você trazer a água, você suja essa água e vira uma forma de esgoto, tá certo? E sujam de forma também assim, as coisas que a gente tem na vida prática aí, a gente tem assistido, suja de uma forma também deliberada, sabe? O pessoal podia sujar menos. Tá? Não tem o que fazer, joga no vaso e dá descarga. Vocês poderiam explicar pra gente um pouquinho como é que funciona esse equipamento que a gente tem na nossa casa, o famoso hidrômetro? O hidrômetro? É. Quer explicar, professor? Não, o hidrômetro é simples demais, pessoal. Isso daqui, olha. Esse é o vilão, né, que mede a quantidade de água. O que acontece? Ele mede o seguinte, ele tem aqui, olha, vocês podem ver que ele tem aqui certos números aqui. O que é isso aqui? Isso aqui ele vai mostrando, conforme a água passa por ele, ele vai acumulando e vai marcando aqui quanto passou de água. Ele vai anotando aqui quanto passou de água. Então eu quero saber quanto passou de água em 20 dias. Então eu leio hoje, daqui 20 dias eu leio aqui, a diferença é esse consumo que passa. Agora, como é que ele mede esse tipo de coisa? Aqui dentro tem um mecanismo onde tem a entrada e saída da água aqui, né? Tá, não sei se tá bom aqui a câmera, tá? Por dentro aqui ele tem uma ventoinha. A hora que a água passa por essa ventoinha, faz um giro. Se ela gira mais, porque está passando mais água. Se ela gira menos, está passando menos água. Esse giro a gente observa nessa pecinha que tem aqui, olha. E em função de contar esses giros aí, que vem a contagem aqui para você ter a medida do que foi consumido. Isso é como funciona essa peça. Agora, o que acontece é que está acontecendo aí, todo mundo fala o seguinte, mas se não tem água, passa ar. Ele mede. Passou o ar aqui, a ventoinha virou, ele vai medir. Tá? Então esse é um problema técnico, que isso aqui foi feito para trabalhar em rede, mas em rede que trabalha 24 horas por dia pressurizada, com pressão. Se a rede não é pressurizada 24 horas por dia, esse equipamento aqui não é indicado para medir. Porque ele vai medir a hora que cai a pressão, entra ar na rede, ele vai medir o ar que vai passar aqui. E aí mediria com qual, se não fosse esse? Não pode ter, não tem outra medida. O que tem que ter a rede pressurizada 24 horas por dia.
Entendi. Então não pode acontecer o que acontece naturalmente isso aí, todo fim de tarde falta água em algum lugar, né? Na minha casa é um deles, por exemplo, que final de tarde acontece. Quando não falta, diminui a pressão na rede. Eu prefiro diminuir a pressão, porque vai passar por aqui e vai medir água. Agora, não tendo isso aí é um problema sério, é um problema inclusive de consciência do serviço de água. Ele tem que manter um serviço bem feito para ter a rede pressurizada, para isso aqui medir adequadamente o que se produz, tá certo? Tem alguma técnica que poderia ser feito para desconsiderar o ar ou não? É sempre rolando? Olha, existe eu já vi um pessoal aqui, uma pessoa aqui em São Carlos, inclusive um inventor meio doido, que isso aqui é colocado na entrada da casa, ele tem um tipo de um cavalete que eles chamam, não é isso? Então, antes da entrada dele aqui, tem uma pecinha que se entra ar, o ar passa por aqui e não sai por aqui. Tá? Um tipo de uma ventosa. Ela funciona mais ou menos. Existem casos que eu já vi de instalação desse negócio aqui, dessa ventosa aí, houve sucesso. Mas aí tem vários dispositivos, alguns no mercado, que sugerem que seria um mecanismo separador de água e ar. E aí ele abriria somente quando a água passa e quando vem ar ele não abriria, que seria uma válvula de retenção. Esse certamente não funciona, porque se é uma válvula de retenção, ela vai passar com qualquer fluido que tenha pressão suficiente para que ela abra. No caso da ventosa pode funcionar. De ter somente ar e ele sai pela ventosa e quando vem água o sistema fecha a ventosa. Então é um dispositivo um pouco mais sofisticado que eventualmente pode funcionar, mas não existem esses milagres aí de separar água e ar dentro desse dispositivo de forma genérica. É um processo complexo e não funciona muito bem. Esses dispositivos são vendidos aí. Precisa ter a rede pressurizada. O que acontece com a ventosa é o seguinte, o ar, a hora que ele vai passar por dentro aqui do sistema, ele vai passar aqui por dentro, a hora que ele passa aqui por dentro, ele tem uma certa resistência quando ele passa aqui. Se tem a ventosa aqui, a resistência de passar pela ventosa é menor. Então, se é menor a resistência pela ventosa, a hora que está vindo o ar, a tendência é expulsar ele pela ventosa e não passar aqui por dentro. É isso que funcionaria a ventosa, tá certo? É a única forma que eu vejo hoje para suprir essa falta de tecnologia dos serviços de água que não tem uma rede pressurizada 24 horas por dia. A rede de água ela foi feita para ser pressurizada, não é para trabalhar sem pressão. Pode fazer pressões menores, maiores, pode haver esse controle de vazamento, tudo isso aí nós já falamos bastante aqui. Mas sempre tem pressão. Ela não pode ficar sem pressão. E essa contagem que o hidrômetro faz, tem como o consumidor ele acabar percebendo algum vazamento que está tendo dentro da casa dele? Sim. Alguma coisa assim? Tem. Eu já vi casos aí de casas que tem vazamento na tubulação, que depois dele aqui que vai para lá está tendo vazamento, isso aqui, essa rodinha que está aqui, ela dispara. Você vê ela girando continuamente em alta velocidade, entendeu? Então isso aqui é um indicador se tem vazamento interno lá, tá? Porque você sai da rua, passa por aqui, daqui você vai para o reservatório seu. Se nesse trecho tem vazamento, isso aqui indica. Isso aqui Mas ele vai indicar também se tiver um vazamento da caixa d'água por alguma peça de distribuição, tipo torneira ou caixa acoplada ou mesmo válvula de descarga, porque aí a boia vai estar abrindo continuamente e a água passa aqui pelo hidrômetro. Então, se não tiver nenhuma torneira aberta, e você imagina, ou de chuveiro ou de torneira, alguma coisa, você imagina que não está consumindo água de nenhuma forma. A caixa d'água está cheia, a boia está fechada. E ainda assim, esse dispositivo aqui estiver rodando, esse indicador, é porque aí tem algum vazamento, continua entrando água e ela não teria por onde sair, pode estar saindo por vazamento. Então, é uma forma de fazer um controle pessoal do consumo. Internamente, isso aí é viável. Volta e meia, vale a pena volta e meia verificar isso aqui.
A gente não tem um costume, às vezes, de ficar então. verificando, né? Mas é legal para manutenção da própria casa, né? Isso aí Pra é não- interno. Isso aí é problema seu. Porque a hora que você verifica esse tipo de coisa que você detecta os vazamentos seu, o seu bolso gosta disso, né? E vai deixar de gastar dinheiro do que você não está usando. Mas tá? mesmo esse dispositivo aqui, que é o hidrômetro, é também um equipamento de engenharia. E é uma peça mecânica. Então tem algumas peças que se movimentam com a ventoinha conectada a um eixo e um sistema de engrenagens que faz todo esse registro do volume consumido. Essas peças, à medida que o tempo vai passando, elas têm desgaste. E aí a precisão da medição também diminui. E ela pode aumentar a leitura ou também diminuir. E o ideal, o que está estabelecido em lei, é que esse equipamento tenha uma aferição a cada 5 anos. E, de novo, é aquela questão da manutenção que a gente não faz nos nossos equipamentos, e aí fica surpreso que ele em algum momento está medindo errado porque a gente não observou o período de manutenção. Então ele deveria ser feito a cada 5 anos a aferição do equipamento para garantir que ele não está medindo errado o volume consumido, tanto para mais quanto para menos, porque se tiver errado alguém está perdendo, ou quem está fornecendo a água ou quem está consumindo a água. Então vale para os dois lados a necessidade de aferição do equipamento. Dentro da minha experiência tudo aí, a notícia que eu sempre tenho quando isso aqui não está medindo adequado, ele sempre mede a menos. É. Sempre esse desgaste aí, porque o que acontece? Os desgastes das engrenagens aí, a velocidade da ventoinha e a velocidade das engrenagens, os desgastes começam a ficar sendo seria um atrito, por exemplo, fica mais difícil. Então fica mais lento a transmissão disso aí. Embora está passando água, mas a ventoinha tem ela tem uma certa resistência de virar devido ao envelhecimento das engrenagens. Então geralmente a medida é para menos. Lógico que nenhum cidadão quer que faça isso lá na casa dele. Então, mas por lei, cada 5 anos, isso aí existe uma legislação, e quem determina essa legislação é o Inmetro, Instituto Nacional de Medidas, né? Pesos e medidas, é o Inmetro. Você tem que tirar, faz parte do custo também do serviço de água aí. Daquele custo tudo. Cada 5 anos ele tem que ir lá, substitui tira esse, põe um novo e leva para o centro de aferição deles. Nesse centro de aferição, muitos dos hidrômetros eles estão em boa qualidade, você pode fazer uma manutenção e ele volta para o trabalho. Tem muitos que devem ser descartados. Entendi. Isso não pode acontecer. E a idade média de hidrômetro que está nas cidades aí, de maneira geral, a minha experiência fazendo meus trabalhos de planos de saneamento, a cidade que menos tem idade disso aí está 10 anos. E em relação a condomínios que tem a conta de água dividida igualmente para todas as casas ou então apartamentos, como que funciona a parte do hidrômetro e a leitura do consumo? Bom, aí você tocou num assunto agora interessante quando está no prédio, né? Porque o prédio ele tem um hidrômetro desse aí que mede a quantidade total que o prédio consumiu. Agora, como divide para os vários apartamentos, é isso? Isso dá muita briga de vizinho, né? Então. Em função de ter sempre dá muita briga de vizinho, já é antigo, não é moderno, isso tem mais de 10 anos, tem uma lei que no prédio hoje tem que ter medidas individuais também. E aí elas funcionam certinho ou tem também essa desigualdade de leitura? Então tem que pôr na casa esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, dessa lei, que aconteceu essa lei, de ter que ter as medidas individuais. Também, além da medida coletiva, tem que ter as medidas individuais. Isso aí muitas vezes está levando a engenharia e a arquitetura a mudar o conceito de distribuição de água no prédio. Isso é uma das disciplinas, inclusive minha, de instalações prediais no curso de arquitetura. Eu tenho discutido muito isso com eles. Tá? Então, de vez em quando num prédio, você tem um apartamento, o apartamento tem vários banheiros, tem várias entradas de água, a tendência é fazer uma entrada só e medir. Medir com um aparelho desse daqui. Aí você vai ter, cada um vai ter o seu consumo. Aí você soma o consumo individual de cada um e vê o que mediu depois, porque tem água de uso coletivo. Tá? Então, por exemplo, você vai ter áreas comuns, você vai ter uso coletivo de água. Então, geralmente, você vai somar as medidas, os consumos individuais e
comparar com o consumo total, tem uma parcela que é dividida igualmente, que é uso para o prédio lá geral, de maneira geral. Tá? Isso aí agora é um desafio da engenharia e arquitetura, mudar os sistemas de instalações prediais. Inovando os prédios de hoje em dia. Não, mas na verdade, assim, desde que essa lei foi estabelecida, e ela é bastante justa, porque aí cada consumidor paga o que efetivamente consumiu. Historicamente, a gente já estava acostumado com a energia elétrica, então os prédios todos têm lá o medidor individualizado de energia elétrica de cada apartamento. Por conta dessa nova lei, os apartamentos, os condomínios e prédios têm que se adaptar também e mudaram o sistema de instalação. Então, uma das atividades que ocorre bastante é mudar a distribuição de água no prédio, que principalmente os prédios mais antigos não tinha essa medição individualizada. Era só um hidrômetro na entrada do edifício e dividia a conta igualmente entre os condôminos. Muitos prédios já se adaptaram, fizeram uma nova tubulação de distribuição vertical e em todos os níveis, todos os andares, tem os hidrômetros individualizados alimentando os apartamentos. Então, hoje em dia os projetos já têm que considerar isso, mas nos prédios antigos estão se adaptando e fazendo essa medição individualizada, porque acaba sendo mais justa do ponto de vista do consumidor. E é uma adaptação necessária e está ocorrendo. Realmente, ainda mais quando é um prédio que tem bastante gente que usa, né? Tem sempre um coleguinha que vai usar mais que você. Não, isso daí é... Famílias de diferentes tamanhos, um mora sozinho, outro tem uma família de 5, 6 pessoas, o consumo vai ser diferente, porque em média, são 250 litros por habitante. É um valor médio aí de consumo. E é claro que isso vai ter um reflexo na conta de água no final do mês. Por isso a medição individualizada é realmente mais justa. É a justiça. Isso já era com energia elétrica, agora foi para a água. E já te falando de individualização, vou abrir um parênteses aqui, que você vai fazer um condomínio, um prédio hoje você não pode ter mais o bujão de gás dentro do apartamento. Esse bujãozinho de 13 quilos que tem na residência não pode ter mais. Tem que ter uma central total para o prédio. Dessa central distribui e tem medidor individual para cada apartamento do consumo de gás. Seja o gás com efeito petróleo, você tem que ter lá uma central de armazenamento de tanques grandes que distribui para o prédio inteiro, o gás natural hoje que já está tendo também aí. Então tem a ligação, cada apartamento com o seu consumo individual. Mas do ponto de vista da engenharia de prédio, da arquitetura, como são 3 sistemas individualizados de energia, água e gás, já prevê no prédio um shaft, que é uma estrutura central, em que todos esses serviços são distribuídos e são medidos individualmente na entrada de todos os apartamentos. Então, projetos já modernos já consideram isso e não é uma dificuldade. Entendi, legal saber que existe essa tecnologia. Isso já é antigo, não é novo não. E eu tenho enfocado bastante esse no curso meu aí, principalmente que é a união da engenharia com a arquitetura, né? A turma fala que não é uma coisa muito simpática, mas eu costumo unir e ser amigo de todos, tá certo? Então, a gente tem que ser amigo de todos, tá certo? Eles têm amigo nosso e nós deles também. E aí eu procuro mostrar para eles que inclusive até a concepção para evitar pontos distantes de levar água no apartamento, essa concepção também é interessante. Ou seja, as necessidades levam a gente a ter as decisões técnicas e as concepções dos projetos nossos, levar em conta as exigências que tem desse tipo de consumo. Isso é unir as exigências com tecnologia. Isso é possível, basta a gente querer, nada é impossível. Bom, acho que estamos chegando ao fim, então, do nosso episódio. Gostaria de agradecer vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo interesse de vir aqui compartilhar a experiência e o conhecimento de vocês. Se vocês quiserem dar uma palavrinha final aí. Olha, eu agradeço a você estar aqui. Bom, como eu tenho o cabelo um pouco mais branco que todo mundo aqui, o meu CREA fez aniversário essa semana passada aí de 51 anos. Então tem 51 anos que eu trabalho nessa área, 51 anos tentando levar esse trabalho para a comunidade. E um dos problemas que eu observo muito na comunidade é a falta de informação. E informação, assim, não
como é que funciona, como não funciona, por que isso, por que aquilo, tá? E esse trabalho que vocês estão propondo a fazer aqui é interessante para levar esse conceito para a comunidade. A comunidade tendo conceito do que é que ela está recebendo como serviço, tá? Ela está vendo que ela está recebendo aquilo, ela sabe a dificuldade de ter aquilo ali, a facilidade depois tecnicamente você ter um serviço mais racionalizado. Agradeço vocês aí, fico à disposição para mais qualquer outro assunto que foi pertinente. Bom, eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de poder trocar essas ideias com vocês e explicar um pouco melhor os conceitos de hidráulica, para que a população possa realmente entender. E às vezes a gente percebe a dificuldade de compreensão desses processos de escoamento da água e da energia consumida e dos custos envolvidos. A gente percebe que já é difícil nas disciplinas de graduação, para que o pessoal entenda e consiga realmente assimilar o conteúdo e depois fazer os projetos de forma correta. Então, a gente entende também que é difícil para a população compreender e ter a visão do conjunto, do porquê que as coisas têm custo, do porquê que a água tem preço e que é necessário para que a gente tenha realmente um produto de boa qualidade, de potabilidade. São vários profissionais que estão envolvidos nisso, é um consumo enorme de energia, material, de tubulação, de bombas, tudo isso que está envolvido. E a população, na verdade, não consegue compreender. A gente percebe isso, como eu disse, nas disciplinas de graduação, em que os alunos, até eles aprenderem esse conteúdo, também têm uma percepção como a população. E à medida que vão avançando no curso, vão entendendo melhor como essas coisas funcionam e qual é a importância da engenharia para melhorar as condições de vida da sociedade. Então, o podcast aqui ajuda nesse sentido de transmitir um pouco desse conhecimento que a gente consegue atingir uma parcela muito pequena da população, privilegiada, na verdade, que são os alunos da Universidade de São Paulo, e não consegue atingir toda a comunidade. E talvez através desse mecanismo a gente tenha um processo de replicar o conhecimento e as pessoas entenderem um pouco melhor como a engenharia contribui para a sociedade e como a gente precisa realmente financiar todo esse sistema para que ele funcione da melhor forma possível e tenha a preservação dos recursos naturais. Então, que são limitados, como falou o professor Benedito. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, ficamos também à disposição. A gente que agradece vocês compartilharem todo o conhecimento que vocês tiveram, que nós estudantes vê aqui no dia a dia na nossa aula, mas que eu acho que é bem interessante a gente conseguir passar para a comunidade um pouco do que a gente vê como estudantes de engenharia civil, como o senhor comentou, que a gente começa a enxergar com novos olhos a nossa vivência, né? Mas eu acho que é isso, então. Então, muito obrigado novamente. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Pedir para deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito. Quiser ficar à vontade para comentar, tá? E lembrando, na nossa descrição do nosso vídeo, temos um feedback para você fazer um formulário e você responder isso vai ajudar muito a gente aperfeiçoar aqui, né? Então, muito importante para a gente. Tá bom? Então, novamente, queria agradecer a vocês dois, agradecendo a Alane que acompanhou aqui. Obrigada, Luiz. E é isso. Okay. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.